Salve, salve galera, professor Gustavo aqui, respondendo as questões, 10 questões de legislação do SUS e 10 questões de específicos voltados à administração de medicação, beleza? Questão número 1. A estrutura do Sistema Único de Saúde no Brasil resulta de um dinâmico processo de interações sociais e políticas em constante adaptação, mas na alternativa que apresenta corretamente os aspectos relacionados à consolidação do SUS. Letra A. Definição de saúde como direito do cidadão, desde que é assalariado. Claro que não, né, pessoal? SUS não vai ter essa premissa, desde que é assalariado. Isso era no CAPS, né, antigamente, Caixa de Aposentadorias e Pensões, e foi se perpetuando ainda pelos INPS, NAMPS, tinha que ter um emprego para ter direito à saúde. E ele ainda piora a situação quando a alternativa, quando ele coloca assim, conforme previsto na Constituição de 88. Gente, o que diz na Constituição de 88? Artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e sociais que visam acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Então, não diz isso. B. Definição das condições para a promoção, proteção, recuperação, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 8142. Não, gente, Lei 8142 é a lei que fala da participação social do SUS e como vai funcionar o financiamento também do SUS. Então não é. Então a letra C. Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e, sobretudo, a transferências intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8080. Não. Pessoal, ó, esse conceito aqui, ó, é sobre essa lei. E da Lei 8080 é essa aqui sim. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui no intervalo, aqui no momento onde já foram atendidos todos os pacientes na UBS, e aproveitei para antecipar esse conteúdo, beleza? Então, desconsiderem as zoadas, porque eu não estou no ambiente próprio para a gravação, especificamente, né? Aproveitando o tempo livre aqui no consultório, todos os pacientes foram atendidos e a gente vai responder questões aqui rapidinho. Letra D. Incentiva a descentralização política administrativa das ações do SUS, promovendo a municipalização das ações, a partir da edição da norma operacional básica de 93 e a regionalização da prestação de serviço conforme estabelecido na norma operacional de assistência à saúde no SUS 2002. É a mais correta aqui. Letra E. Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação prioritária do Pacto pela Vida de 2006. Então, gente, se fosse esperar 2006 para ter mudança no SUS, né? O SUS já estava isso bem antes. Então, realmente a mais correta é a letra D. Tá aqui uma explicaçãozinha. É posterior, né? Isso aí é 2002, essas a norma operacional básica, e a NOAS, que é a norma operacional de assistência à saúde de 2002. Beleza, vamos lá. Segunda questão. Os fundamentos do SUS estão expressos na seção 2 do capítulo 2 do título 8º da Constituição Federal de 88, que trata da Seguridade Social. Pessoal, quais são os artigos que tratam especificamente da Seguridade Social? O artigo 194 e 195. Os que falam da saúde propriamente dita, eu bastante aqui, gente, é o do artigo 196 ao 200. Escrevi errado aí, 196 ao 200. Então, vou apagar aqui e botar bonitinho. Então é o seguinte, que fala do artigo 196 ao 200. Mas aí a questão ela ficou um pouquinho confusa, porque na verdade essas questões aqui são da banca NUCEP, que é uma banca que pega em algumas formulações de questões, deixa aberto o que é passivo de muito recurso e acaba que a banca nem recebe os recursos e fica por isso, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, uma certa confusão, porque Seguridade Social é o artigo 194 a 25, especificamente da saúde é o artigo 196. Mas vamos lá, diz exceto os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes de organização do sistema. Verdade, está na Constituição. Realização do transplante de comercialização dos órgãos e serviços. Eu expliquei, vou ler aqui o título novamente só para a gente sintonizar. Fundamentos do SUS expresso nas seções, capítulos que tem na Constituição de 88, beleza. Então, basicamente ele quer o que tem no SUS e o que não tem, né? E na Constituição diretamente de 88. Regionalização de transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. Não entrou depois. C. A participação da iniciativa privada das empresas de capital estrangeiro. Isso, o SUS fala da participação da iniciativa privada, que é de forma complementar, não é isso? As atribuições do sistema, obviamente, a Constituição também tem. A adição de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Isso. Olha, a gente tem aqui possivelmente dois gabaritos, que seria a letra B e a letra E. Que, salvo engano, essa questão foi anulada por isso, porque parece que teve recurso e ficou entre B e E como duas alternativas, porque são duas adições que tiveram posteriores. E aí a pergunta é meio que perguntasse o que já tinha no SUS exatamente, né, já de base, é meio que isso, o que já tinha lá de base? A pergunta dava a entender isso. E aí esses outros dois B e E foram acrescentados, e mais recente, 2023, que vão colocar a gente de saúde como profissional de saúde. Claro que ele já estava incluso, salvo engano, artigo 197 da Constituição. Mas a mais correta é a letra B, tá? Porque eu sempre comento isso. Na hora da prova não adianta brigar, discutir com o fiscal. O fiscal não tem nada a ver. Você vai tentar acertar a mais correta. Próximo. Olha, tá aqui especificamente, ó. A Constituição não trata da comercialização de órgãos e tecidos. Pelo contrário, a lei 9.434 de 97. Então, ó, não é a lei, é uma outra lei que foi acrescentada para falar disso.
E na Constituição Federal veda essa comercialização. Então é isso que gera todo o atrito. A gente não vem comercializar órgãos. E as outras, a letra E, que eu estava comentando, é do artigo 198, inciso 5º, prevê a admissão de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias por meio do processo seletivo público. E aí, como eu disse, foi complementado posteriormente, assim, especificamente falando dele como profissional de saúde, mas sem dúvidas a mais correta é a letra, mais correta por estar errada, a letra B. Terceira, a regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos da lei orgânica, assinada alternativa que não representa mudança ou alteração inclusa pelas leis complementares em questão. Questão também que te induz ao erro, Ela quer que você, tipo assim, tem a lei com a lei orgânica principal do SUS, lei 8080, essa é a lei orgânica do SUS, foi em 90. O SUS foi meio que institucionalizado de fato na Constituição, a partir da Conferência de 86 e entrou na Constituição de 88. Lembrando que em 87 ainda teve o SUDES, e aí, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Isso considerando a era que a gente chama de era pós-constituinte, que foi a partir de 1985, no final do regime militar. 85 terminou o regime militar, 86, oitava conferência, 87 teve o SUDES, por meio de uma lei, ali meio que temporário, era lei ou decreto, não lembro exatamente no momento, mas teve esse Sistema Único Descentralizado de Saúde, e em 88 realmente ficou como SUS. E 90, 2 anos depois, em 1990, que fizeram a lei 8080, que vai falar mais especificamente disso. Seguindo, vamos lá. Ele quer que a gente entenda que a partir da lei 8080 teve seus complementos. Não existe algo que já tinha e depois que foi acrescentado. Então vamos lá. Letra A, assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. B, implantação do subsistema de atenção à saúde indígena. C, criação do subsistema de atenção de atendimento à internação domiciliar. D, garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e pós-parto imediato. E letra E, inclusão da assistência terapêutica na incorporação das tecnologias de saúde. Então a letra B, a letra E estão todas corretas, tá? Aqui estão todas corretas. Ó. A única que está errada é essa, então essa é a alternativa. Olha aqui a explicaçãozinha. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de doença ocupacional. Essa atribuição já estava presente desde a redação original e não foi complementada, justamente. Então ela já estava, e as outras que foram complementadas. Olha como a pergunta te induz ao erro. Assinar a alternativa que não apresenta mudança ou alteração inclusa pela lei complementar. Então já existia falando disso e foi apenas complementada. Quarta questão. No que se refere à regulamentação do aspecto organizacional do SUS no decreto 7508 de 2011, que estabelece o acesso universal, igualitário e ordenado às ações de serviços de saúde, se inicia pelas portas de entrada do SUS. Dessa forma, pode ser considerado porta de entrada às ações de serviços de saúde, das redes de saúde, os serviços, exceto. Então aqui, ó, engraçado, interessante que o enunciado já ensina uma coisinha, né? Que fala que a lei 7508 fala ali do acesso universal, acesso igualitário, e obviamente para que a gente ofereça um acesso universal e igualitário, eu preciso abrir portas, né, para que as pessoas tenham acesso. Se eu digo que a pessoa só vai ter acesso se for pela UBS, e aí eu estou deixando uma única porta e limita, consequentemente, as outras pessoas que vão precisar em algum momento. Então existem outras portas para acesso ao SUS, que não é só a atenção primária, sendo que a atenção primária é uma das principais. Que tem que ser, na maioria das vezes, porque a pessoa já está sendo acompanhada e se realmente houver necessidade, ela vai ser transferida por lá. Mas, obviamente, precisa de outras portas de entrada. Então, nós temos aqui a atenção primária, ok. A serviço de urgência e emergência, ótimo. Então, se tu ligar para o SAMU não vai até onde você? Vai. Então, é SUS. O SUS está indo numa questão de urgência e emergência. Então, é uma porta de entrada. Você está acessando o SUS através do SAMU. Serviço de atenção psicossocial, com certeza. Se você vai para o CAPS, se você vai para os outros diversos serviços que tem da assistência social, por exemplo, lá, CRAS, CREAS e tal, mas especificamente da saúde, por exemplo, o CAPS. Uma pessoa você chega lá no CAPS e diz assim, olha, eu briguei com meu marido, eu tô querendo meter uma facada nele, e eu não tô bem não. E aí eu já tive depressão pós-parto, eu tive isso, e aí os profissionais vão te dar uma atenção voltada à sua questão psicossocial, é um acesso. E serviço de acesso aberto. Quais são os serviços de acesso aberto que a gente vai ter? Quais são os serviços de acesso aberto? UPA, o serviço de acesso aberto, o principal exemplo, UPA. Então, aqui é o UBS, SAMU de urgência e emergência, CAPS é psicossocial, UPA é um serviço de acesso aberto, você chega lá e tal, e vai ter. Também dentro de uma urgência e emergência. Mas, outro exemplo, aqui em Teresina, nós vamos ter o Hospital de Doenças Tropicais, na Portela, é um acesso que a gente vai ter. Agora, serviços ambulatoriais especializados, eles só vão precisar ir através de uma regulação. Você consegue acessar aí? Consegue, mas estando regulado. Então, hospitais, aqui, Laboratório Azul, por exemplo, Ambulatório Azul aqui de Teresina, que é ligado ao HGV, né? Muito conhecido aqui na capital, você precisa de uma regulação para chegar lá. Então, essa não é uma porta de entrada. Porque imagina, se todo mundo vai, eu quero falar com o otorrino, eu quero falar com o cardiologista, eu vou logo lá direto. Não pode. Acesso aberto, acesso direto, é ali a uma UBS, a um SAMU, a um CAPS, uma UPA, e de lá eles vão me transferir regular para um serviço ambulatorial especializado. Beleza? Segue. Beleza. Quinta.
Ainda em conformidade com o estabelecido no decreto 7508, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integral. Meu nível de local ou federal. Além disso, o planejamento da saúde deve considerar, exceto necessidades do município, com certeza, ela tem como considerar. Disponibilidade de recurso financeiro, com certeza. Não inclusão do serviço prestado pela iniciativa privada. Perdão, pessoal, tem que incluir o serviço da atenção privada, tem que considerar o que eles fazem também. Tá? Agora, alcançar metas previamente estabelecidas, mapa de saúde, tudo isso faz parte de um planejamento de saúde. O município tem que ser levado em consideração, tem que ser levado em consideração a viabilidade financeira, a disponibilidade de recursos financeiros. Como é que vai fazer uma ação se não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro destinado, né? E aí, por isso que muitos municípios, eu que já fui secretário de saúde, sei que há muitos municípios que ficam, como é que eu digo? Eles ficam praticamente sem atividade, porque o recurso vem, eles não atendem as metas, perde o recurso e chega um momento que o município fica praticamente sem recurso. Né? Apenas o que cai da prefeitura, que tem que dar os 15%, até 15%, no mínimo 15% para a saúde, né? Do FPM do município. Mas rendas a mais, recursos a mais que viria pelos programas, se o município não atender, ele perde e acaba que o município uma hora vai ficar inviável, ele não consegue fazer nada porque não tem dinheiro e aí exatamente fica altamente prejudicado. Então, pessoal, não inclusão do serviço prestado da iniciativa privada. Não, tem que levar em consideração sim. Beleza, vamos lá. A epidemiologia fornece ferramentas essenciais para planejamento e gestão de saúde, como a análise de situações de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade, assinala a alternativa aqui, que contém exemplo de indicadores de mortalidade e de morbidade, respectivamente. Pessoal, aqui não trata especificamente de legislação do SUS, mas eu lembro que eu peguei, estava na parte de legislação do SUS, né? Aqui deve ser como funciona, né? Um anexozinho. Quando a gente fala de SUS e seu funcionamento, vai falar um pouco de epidemiologia. Epidemiologia é o estudo das causas. Então eu tenho que estudar ali as causas, fatores condicionantes, determinantes da saúde dos indivíduos, né, do processo de saúde e doença. Então eu preciso estudar para saber se uma sociedade está adoecendo mais e quais são os motivos que levam a isso. Então isso é altamente necessário os estudos epidemiológicos. Além disso, aqui mais especificamente na questão, ele vai listar dois pontos que a gente precisa encontrar nas alternativas, que é morbidade e mortalidade, respectivamente. Então é o seguinte, o primeiro item aqui, esses primeiros itens, eles têm que falar de morbidade, ou o item correto. E esses últimos têm que falar de mortalidade, tá? Tem que falar de mortalidade. Então eu vou tentar encontrar aqui, vou começar bem aqui pela letra E, que ela é bem fácil de identificar, só para você ter noção de como é que funciona. Letra E, coeficiente de mortalidade. E o segundo item, coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade materna. Alguns desses falam de morbidade. Lembrando que eu não expliquei. Morbidade, expliquei. Morbidade é doença. Se eu falo de qual é o nível de morbidade da dengue, quer dizer, quantas pessoas adoecem de dengue, né, sofrem por causa da dengue, padecem, ali não digo no sentido de sofrer patologicamente. Agora, quando eu digo qual a taxa de mortalidade da dengue, eu estou dizendo quantas pessoas morrem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. A taxa de morbidade de câncer de pele é a maior entre todos os cânceres. Então, o câncer de pele é o câncer mais frequente no mundo. Sabia disso? Ele é o que mais mata? Não. Então, ele tem uma alta morbidade e uma baixa mortalidade. Entendeu meu raciocínio? Então, por exemplo, quando eu falo de câncer de mama, câncer do colo do útero, ele acontece sempre, direto? Não necessariamente. Mas quem pega tem uma grande chance de morrer? Tem, os índices indicam isso. Então quer dizer que o câncer de mama, o câncer de pele, é o câncer que mais mata mulheres. E o câncer de próstata é o que mais mata os homens. Então o que nós temos aqui? Nós temos tipos de cânceres que não tem uma morbidade alta, mas que tem uma alta mortalidade. Então, às vezes é aquilo, câncer de pele. Muita gente acaba tendo. Às vezes tem que nem sabe, uma mancha no corpo e tal. E aí, principalmente o idoso, que tem várias manchinhas ali da pele que vai envelhecendo e tal, ficando aquelas manchinhas, a gente desconsidera. Mas muitas daquelas manchinhas são cânceres. Que, claro, a gente vai tirar, faz uma biópsia, depois faz a cirurgia, tira, demora um pouquinho para cicatrizar, pronto. Ele vai precisar fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia, na grande maioria das vezes. Então, muita gente adoece daquilo, muita alta morbidade, mas pouca gente morre de câncer de pele. Então, é uma baixa mortalidade. E quando eu comparo, por exemplo, com câncer de mama, do colo do útero e câncer de próstata, para mulheres e para homens, tem uma baixa morbidade, assim, não é nem baixa, é relevante. De vez ou outra a gente sabe, conhece, eita, fulano tá com câncer de mama, eita, fulano tá com câncer, de vez ou outra a gente vê. Mas no contexto em geral, não é, graças a Deus, algo extremo, mas altamente preocupante, e a atenção primária foca muito em cima disso. E se deixar, realmente os índices vão para cima. Mas enfim, não tem tanta morbidade, tem bastante. Então a gente vez ou outra sabe de gente que tem câncer de mama e de próstata, mas tem uma mortalidade perigosa, taxa de mortalidade. Então a letra E diz coeficiente de mortalidade e o outro coeficiente infantil e outra mortalidade materna. Coincide? Aqui não, que fala de morbidade. Então o primeiro item eu quero morbidade. Então a letra E não é. Letra D, taxa de ataque por intoxicação medicamentosa. Beleza. Incidência de varíola. Não, as duas são morbidades. Eu estou falando de uma questão de intoxicação e morbidade. Beleza. Agora, incidência de varíola é as casos que vão surgir, que é incidência, é o que incide, que surge, surgimento de varíola. Não, se eu falasse pessoas que morrem por varíola, aí eu estou falando de mortalidade, mas aqui as duas são referentes à morbidade. E aí não é, eu quero a segunda, tem que ser mortalidade. Letra C, prevalência de anemia e razão de mortalidade materna. Opa, o que nós temos aqui?
Prevalência de anemia. Beleza, isso eu estou vendo. Como que a anemia vai prevalecendo? Vai persistindo na pessoa. Quer dizer, ela trata, depois volta. Eu estou falando de prevalência. Incidência é quando surge. Prevalência é quando permanece. Então, eu estou falando de morbidade. Se ela está durando demais, beleza, é morbidade. A razão de mortalidade materna. Pronto, então é mortalidade. Deixa eu só conferir aqui, porque essas questões eu nem respondi. Coeficiente de mortalidade. Pronto, exatamente. Letra C mesmo. Eu botei, mas eu não tinha respondido essas questões, tá? Muitas eu respondo bastante, aí eu às vezes me confundo uma com as outras. Então tá certo. Letra B, só pra gente ter certeza. Letalidade da raiva. Letalidade, gente, também é morte. Entendeu? Se eu digo assim, nos Estados Unidos tem uma maior taxa de letalidade em guerra. Quer dizer, eles matam. Brasil tem uma alta letalidade no caso de facções policiais, polícia e facção, por exemplo. O Brasil é o país onde mais morre polícia. E também é o país que mais morre bandido. Entendeu? Então os dois se matam muito. Então a alta letalidade. Letalidade. Morte. Então aqui é mortalidade, não é morbidade. E a primeira já diz, coeficiente de mortalidade. Então não é que eu quero. Então você percebeu que as que estão respectivamente associando o primeiro item é a morbidade. É a letra C, que fala de prevalência de anemia. E o segundo fala de razão de mortalidade, coincide com o indicador de mortalidade que a questão está pedindo. Pronto, demorei muito nessa questão, né? Vamos. A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor de saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condição e recursos fundamentais para a saúde. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a saúde: a paz, a habitação, a educação, a alimentação, a concepção. A nova promoção de saúde consiste em proporcionar às pessoas e comunidade os meios necessários para melhorar a sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, exceto. Outra característica da banca no 7 é sempre colocar exceto. Tá? Essa característica muito da banca lá, sempre bota exceto. Qual dessas não é? Tipo isso. Essa letra é incorreta. Aí isso confunde um pouco. Letra A. A elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. Olha, o que o enunciado está dizendo? O enunciado está dizendo que a Carta de Ottawa, ela fala o quê? Ela fala sobre a promoção de saúde no sentido de que se eu ofereço para a população habitação, conhecimento, né, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social, equidade, eu estou garantindo para ele, desejando para ele uma autonomia, onde essa pessoa pode cada vez mais ser protagonista e cuidadora da sua própria saúde. E isso, obviamente, diminui o trabalho do Estado, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas a Feliz também disse que o dever do Estado não exclui o dever do cidadão, então a gente tem que dar autonomia para essa população também. Então, mais abaixo, eu preciso de quê? Eu preciso de itens que reforcem isso. Por exemplo, a letra E, reorientação do sistema de saúde. Com certeza, se a gente mudar alguma coisa, tem que reorientar a população. Letra D, desenvolvimento de estilos de vida saudável. Ótimo. Letra C, reforço da ação comunitária. Perfeito. Chamar ali os líderes comunitários, das comunidades, os trabalhadores rurais. Perfeito. Letra B, criação de ambientes favoráveis à saúde. Ótimo. A gente coloca uma academia de saúde na rua. Tá entendendo? Aí isso é um ambiente, favorecendo o ambiente de saúde. Letra E, elaboração de implementação de política pública hospitalocêntrica. Deus me livre, gente. Isso aqui é antigo. A ideia do hospital como um centro. Não, a gente vai ter a atenção primária como centro da assistência. Tá além da atenção primária, é o centro da assistência. A prioridade tem que ser a atenção primária, porque ela tem uma visão muito mais preventiva, né? E resolutiva também. Então a atenção primária precisa ser resolutiva. Então, especificamente, que a letra A bem claro. Aqui outro que fala de epidemiologia, de estudo, sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica. Isso, aqui, como eu disse, foi questões que estavam dentro da legislação do SUS. Tá? E aí eles podem perguntar um pouco sobre epidemiologia. Obviamente para cargos de enfermeiro, né? Aqui que caiu. Existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência de desfechos. Essa pergunta não vai se aplicar muito para técnico, tá? Porque, obviamente, é o enfermeiro que tem respaldo legal para impor, construir, iniciar uma pesquisa científica. Então, existem estudos em que o investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho. Que aí é o caso controle, você controla aquilo dali, né? Expõe o pesquisador, por exemplo, eu vou pegar um ratinho e expõe ele a um estresse no laboratório para saber como que ele vai se comportar, se ele fica ansioso ou fica depressivo, por exemplo. Aí eu estou controlando aquele lugar. E isso é chamado de intervenção ativa. E tem outro que eu vou observar de longe, deixar as coisas correrem normalmente. E aí eu vou observar como que se comporta. Vamos lá. São considerados padrão ouro para avaliação da eficácia de uma nova terapêutica. Podem utilizar a randomização e o cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos são do tipo, caso o controle não é. Corte é um recorte da sociedade. Né? Estudo transversal é um estudo de tempo. Eu vou ver a evolução lá do pré-natal. Não é nem assim. O estudo transversal, por exemplo, vou levar para veterinário. Digamos que eu vou observar uma ovelha. Uma ovelha comendo determinado alimento, vivendo em determinada fazenda, pelos próximos 5 anos. Então é um estudo transversal, um estudo que leva muito tempo. Geralmente os estudos transversais são mais caros, porque levam tempo, eu tenho que acompanhar por muito tempo. Como que o tempo mudou aquilo ali, né? As mudanças climáticas e por aí vai. No caso do controle, eu já disse, eu vou criar uma situação ali para ver a resposta do estudo. O estudo de corte é um estudo bem simples, por exemplo, se eu quero estudar como que as gestantes... se eu quero estudar a relação sexual na gestação,
E aí, mas aí na cidade, digamos que tem lá 200 gestantes. E não dá pra entrevistar todo mundo. 200, então eu tô pegando um número assim baixo. E aí, aí nesse caso não tem como eu examinar todo mundo. Eu vou pegar 20, por exemplo, eu vou pegar 10%. Então eu fiz um corte, ou estudo de corte. Eu fiz um corte daquelas 200 pessoas e das 20 eu vou... É o que acontece, por exemplo, nas eleições. Eles não vão ter como entrevistar uma cidade toda e quem que ela vota para prefeito, para presidente. Não, aí eles pegam uma parte, 100, 200 pessoas, de uma cidade de 3 mil, 4 mil, e dali eles dão um resultado. Por quê? Porque o estudo de corte é assim. O estudo descritivo é um estudo mais detalhado. O estudo relacionado ali ao campo que você vai atuar, com um paciente que você... Por exemplo, o melhor exemplo é um paciente. Digamos que eu quero estudar diabetes tipo 1. Aí eu vou pegar um caso, um paciente, eu vou estudar especificamente a história dele, vou fazer um estudo descritivo, o nome já diz. Então aqui o ensaio clínico é o que está mais aquém aqui, tá? Então, ó, deixa eu ver. As características da descrição correspondem a um ensaio clínico, pois ele envolve a intervenção ativa do investigado, a randomização e o cegamento para avaliar a eficácia de uma terapia. Beleza, aqui era só um bizuzinho, uma questão que eu acabei colocando, não observei bem, que não se aplicava exatamente a esse assunto. Vamos lá. Os sistemas de informação da saúde possibilitam a coleta sistemática de dados. Aí analise. Oh meu Deus, lá vai eu aqui. Os sistemas de informação de saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e interpretação de informações sobre diversos aspectos de saúde em populações específicas. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês. Quando eu estou estudando redação, né, para concurso, e aí você escreve. Você sabia que a gente tem que corrigir ou ler ali umas 2, 3 vezes só? Porque a partir da terceira vez, o teu cérebro, ele desconsidera os erros. Você passa por cima. Por isso que é comum você escrever uma redação, você tenta revisar ali, se não deu certo, você deixa para revisar ela no outro dia. Porque aí você começa a pensar por um olhar de fora e percebe melhor os erros. Tá certo? Experimenta entrar no site do Enem aí, ver as provas que tu fez antigamente do Enem. Aí tu vai ver que hoje em dia tem a prova que a gente fez, né? E aí você vai ler e vai, meu Deus, como é que eu escrevi isso e tudo. Porque é justamente isso. Então quando você fica lendo repetir várias vezes, você erra. Por isso que eu falei, análise de interpretação de informações sobre diversos aspectos de saúde em populações específicas, servindo como fonte para a elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento de saúde. Dentro dos diversos sistemas de informação da saúde do Brasil, o sistema de informação de nascidos vivos, o SINASC, apresenta como característica, exceto. Aí tem um sistema, um assunto específico sobre o sistema de informação, onde a gente fala do sistema do SINAM, onde a gente fala do sistema de notificação de doenças e agravos, então notificação de dengue, aquelas notificações de OBS, de atenção primária. E aí a gente vai falar aqui, especificamente, ele está perguntando sobre o sistema de informação sobre nascidos vivos. E uma exceção, qual é a exceção? Letra A. Informar a quantidade de nascidos por tipo de parto. Obviamente, isso aí tem que estar dentro, não é certo. Letra B. Fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. Lá está. Letra C. Consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. Tipo de local de nascimento. D. Permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiverem parto hospitalar. Permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. Letra E. Possibilita o monitoramento de características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. É a letra D, né? Vamos lá. Letra A. Informação da quantidade de nascidos e tipo de parto. Obviamente. Nasceu tanto de parto normal. Nasceu tanto de cesárea. Perfeito. Tem que estar lá dentro. Fornece dados sobre assistência como o número de pré-natais. Com certeza. Tem que dizer quantos pré-natais a mulher fez. E isso ajuda e confirma que as mulheres que têm problemas na gestação, no parto principalmente, elas fizeram poucos pré-natais. Então está intimamente ligado o número de pré-natais ao bom sucesso no parto, ao sucesso gestacional. Que obviamente a gente se refere a uma mãe saudável, um filho saudável e tal. Letra C. Consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. Beleza. Letra D. Permite identificar a duração de internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. A maioria das gestantes tem um parto hospitalar. Aí vou ver a internação, o tempo de internação delas não está diretamente ligado a isso aqui não. Então aqui é uma exceção, não precisa notificar. Eita, fulano passou 5 dias. Eita, outra passou 10 dias. Não quer dizer necessariamente, isso não é necessariamente importante. Por mais que tenha lá, se a gente for ver o prontuário, vai ter lá na auditoria, a gente vê isso aí. Mas é algo relacionado mais à auditoria, mas com relação à notificação, a gente precisa saber a data, o sexo, o tipo de parto, né? Letra E. Possibilita o monitoramento de características sobre o peso, o sexo, como já falei, peso, sexo, local, número de pré-natais. Então isso aqui é importante mesmo. Então a letra D está errada. Beleza, então, agora falta a última, 10ª. A Política Nacional de Humanização foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças de modos de gerir o cuidado. Dentre as alternativas abaixo, assinará aquela que não corresponde às diretrizes operacionais para a viabilização da referida política. Acredito que todas as questões que eu vou ter aqui, todas têm exceção. Principalmente essa que teve em 2016 lá de Parnaíba. Questões um pouquinho mais antigas, que foi a banca do CEP, né, que eu peguei nessa base, que geralmente a banca que faz o concurso do Estado, mas eu espero que esse ano, que o concurso que vai sair da CESAP não seja feito por ela, né, vamos ver outras bancas aí, espero que seja. Então, o que não corresponde à Política Nacional de Humanização? Letra A. Acolhimento com classificação de risco? Tem que ter, com certeza. Gestão participativa e cogestão? Com certeza, isso é humanização. Incentiva a qualificação da educação permanente do trabalhador? Um projeto de construção coletiva de ambientes
clínica compartilhada e ampliada? Sim, pronto. Essa aqui foi uma das questões que ela deixou todas, foi nula, essa questão foi nula, porque todas as alternativas estão corretas. Tudo isso é harmonização. Beleza, pessoal? Essas foram as 10 questões de legislação do SUS, história do SUS aí. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Curte, se inscreve no meu canal e compartilha pra geral. E amanhã eu vou publicar um outro vídeo, vou publicar logo esse hoje. E amanhã eu vou publicar sobre cálculo sobre específico, né? Que já tá aqui mais embaixo, ó. Falar de via de administração, via parenteral, inalatória, interal, via tópica. Vamos falar sobre insulina, os tipos de insulina, sobre os processos da enfermagem e cálculo de dosagem, cálculo de gotejamento, viu? Obrigado pela sua participação, um abraço, tamo junto, é nóis. Continua.